eu acho que a inclusão dos comitês de bacia na Lei de Recursos de 1997, né, foi um avanço considerável. A Lei de 1997 de Recursos Hídricos do Brasil é bem avançada. Ela promove uma grande descentralização do processo de gestão, porque se chegou à conclusão que era impossível gerenciar o país a partir de uma única agência situada na capital do país. Existe ainda a ANA, que foi criada também em função da lei de 1997, mas a ANA, na verdade, é um coordenador, como devia ser, de todo o processo, é um articulador do processo de gestão. E, evidentemente, a história dos comitês de bacia começou com os consórcios de municípios e depois desembocou, mais tarde, no comitê de bacia, que é uma ideia antiga. Na França, desde o tempo do Luís XIV. Em França, since Louis XIV, you have watershed committees that are managing the country. Né? Então, eu vejo o Comitê de Bacia como uma grande oportunidade, que está sendo pouco aproveitada no Brasil. Por quê? Porque você tem o comitê que constitui dos participantes da sociedade civil, o governo, etc., que é importante, é o parlamento das águas de cada bacia. Tem as câmaras técnicas, que discutem os aspectos técnicos da bacia, e, teoricamente, isso deveria funcionar, a meu ver, da seguinte forma: as câmaras técnicas e aqueles que detêm o conhecimento da bacia, que, veja, não dá para coordenar, para articular e para desenvolver um plano de gestão sem conhecimento. Não adianta nada, você vai trabalhar com ar, vai trabalhar com hipóteses que não tem, precisa de informação sólida, consistente e de longo prazo. Então, na minha opinião, o Comitê de Bacia devia se valer dessas informações, e a função do Comitê de Bacia é fazer planos estratégicos, que é o que eu estou procurando fazer na bacia do Tietê Jacaré, até com apoio da FAPESP, que era o nosso CEPID, que é um foco numa bacia, onde nós vamos estudar completamente todos os sistemas e como é que funciona a bacia, solo, água, ar, fontes pontuais, fontes não pontuais, usos do solo, atividade industrial, atividade agrícola, população, municípios, tudo isso, o conjunto todo, as bacias têm que ser consideradas como um sistema complexo e tratada dessa forma. O comitê tem que ver a bacia como um sistema complexo de componentes interdependentes que atuam com interrelações. No meio disso está a economia. E no meio disso está a projeção. Por exemplo, essa bacia do Tietê Jacaré. Então, qual é a proposta? Como é que vai ser a bacia daqui a 30 anos? Qual é a população da bacia? Como é que ela vai evoluir? A economia da bacia vai ficar só agrícola ou vai ter mais indústria? Se tiver mais indústria, que tipo de indústria e que tipo de poluente? Então, análises estratégicas que não estão sendo feitas, pelo menos ao meu conhecimento, por quase nenhum comitê de bacia. Tem um outro defeito que eu vejo, que é a falta de uma agência de bacia e de um agente de bacia, porque o comitê não vai plantar árvore na bacia. Quem vai fazer essa execução é um agente de bacia. Eu acho que em São Paulo só tem uma bacia, que é do Alto Tietê, né, Américo? Que tem uma agência de bacia. Fora ela, não tem mais nenhuma. Então, se não tiver um executor, fica só a discussão. Então, não faz planejamento estratégico e vira, então, uma espécie de convescote, onde cada um vai lá, expõe suas ideias, mas cadê os resultados? Porque o que nós precisamos é resultado prático, como o professor mostrou ontem. Eu acho que essas iniciativas, como foram discutidas ontem aqui, precisam ser estimuladas e copiadas, né, adaptadas para as diferentes regiões do Brasil. Eu trabalhei no Rio São Francisco. O Rio São Francisco tem muitos comitês de bacia. Mas o problema é o seguinte, né, inclusive para a questão da transposição e etc. O Rio São Francisco tem 2.000 municípios e não tem nenhum com tratamento de esgoto. Nenhum.
Né? Então, como é que funciona isso? O que vai fazer? O comitê, eu acho que os comitês deveriam ser mais efetivos também na cobrança das autoridades. Os comitês precisariam ir às autoridades, né? Nós vivemos, olha, quem viu, por exemplo, como é que são as eleições nos Estados Unidos, você vê como é que funciona uma democracia. Uma vez eu estava lá nos Estados Unidos, era a eleição do Reagan, há muito tempo atrás. E aí um amigo meu disse, vamos ver a discussão que vai ter aqui com um dos candidatos a senador aqui do estado era do estado de Washington, estava lá no estado de Washington, em Seattle. O Zaret me diz, vamos lá. O sujeito senta no meio do povo, é o chamado caucus, que é uma reunião pequena lá, bem informal, e você precisa ver o que sai lá. O sujeito põe o dedo no nariz do senador, do candidato, e fala, olha, você vai fazer mesmo isso, porque se você não fizer, eu nunca mais vou votar em você, vou fazer campanha contra, etc, etc, etc. Então, essa cobrança das autoridades, o comitê de bacia tem que fazer, não cobra. E a cobrança tem que ser política e técnica. Tem que apresentar projetos e dizer, olha aqui, os pesquisadores que trabalham na bacia do Rio dos Sinos fizeram estes projetos e estamos entregando para as autoridades estes projetos aqui, com tecnologia, com custos, etc, etc. Eu acho que é assim. Nós estamos muito longe disso ainda no Brasil, que é uma pena. Por isso que eu achei a iniciativa do professor ontem muito importante e devia ser exaltada e utilizada em outras bacias. Mas essa é a minha visão. Talvez seja pessimista, mas é o que eu estou vendo que está acontecendo agora. Não, eu concordo. Eu só acho que há um outro problema, que o político também precisa aprender a ser cobrado, né? Tem essa questão da cobrar, a gente até cobra, mas às vezes não. A gente não ouve, parece que a gente vive num universo. Aqui no Rio dos Sinos eu vou fazer até uma manifestação que eu tenho certeza que eu vou me incomodar depois. Mas eu já falei isso 300 vezes, então não tem problema. Parece que a gente tem dois rios, porque a gente chega num pedaço dele, parece que nunca ele tem água, que nunca ele tem qualidade. E o rio do lado, aquele que não existe, é o rio que as pessoas conhecem, que as pessoas trafegam, que elas enxergam. Unicamente por vontade política de que exista isso. Então, no momento que a gente tem esse tipo de diálogo, por mais que o comitê cobre, parece que não existe um encontro, e aí eu concordo plenamente com o senhor, parece que não existe um encontro entre o técnico e o político. Nós temos uma dissociação grande no Brasil, não é só nesse tema, mas nunca é tomada a decisão tecnicamente mais adequada, é tomada o conselho. E até seria muito bom se fosse um concerto político, mas me parece que às vezes é sempre uma decisão mais política do que técnica. Eu acho que aí é que tem um lapso grande. Eu acho, só para completar, eu acho o seguinte, eu concordo plenamente. Eu agora sou secretário municipal e eu sempre tenho dito o seguinte, nós temos que avançar pelo lado da técnica. Esse país não vai resolver seus problemas só com política. Nós temos que parar de pensar que a política não é... O país precisa de uma evolução técnica, de colocar técnica em políticas públicas. Que municípios... Qual é a tecnologia envolvida em município? Hoje você não pode fazer uma administração municipal sem tecnologias, sem informação, sem análise de imagens de satélite, imagens mais avançadas de dados digitalizados e etc. Lá em São Carlos, agora, eu estou fazendo a seguinte experiência. Eu contratei uma pessoa, nós vamos fazer um censo das árvores da cidade. Todas as árvores da cidade. Nós vamos fazer um censo geral das espécies, da localização. Ele vai sair na rua com GPS, uma máquina fotográfica, e vai fazer um censo de cada árvore. É bom lembrar que a Suécia tem isso. A Suécia tem todas as árvores do país no computador. Tá certo, a Suécia é um país pequeno, é impossível fazer isso no Brasil, mas é um exemplo do que se pode fazer usando essas técnicas mais avançadas. Tem que avançar com tecnologias, e não só com políticas. Eu estou de pleno acordo. A tragédia toda é essa, é que fica sempre o lado político preponderante, e aí geralmente não é a melhor solução.
né? O professor Zeferino Vaz, que fundou a Unicamp, dizia: quando a política entra, a ciência sai pela janela. A política entra pela porta, a ciência sai pela janela. Desculpe. Yeah, perhaps just few words about the committee, water committee in France, Agence de Bassin, we call it in France. I don't know, I don't understand everything, but perhaps I will repeat some. In France, they are independent agency. Their job is to take care of the water. This is their job. They can make analyses, where identify the problem, which are the problems. There is a fecal pollution or pesticide, or they identify the problem. They make some proposition and make proposition to government to make legislation, and then the money where it comes, the industries who pollute pay. When you pollute, you pay. And so the money comes inside the agency, and agency give the money to help those who make effort to decrease their pollution. So it take the money to the guy who pollute and give it to help to decrease. For example, now the problem is pesticide. So they make measurements, identify the problem, and take money for those who use a lot, and give the money for those who decrease the quantity of pesticide. And so this is the job. It was quite well. The pollution decreased a lot with such agency. Em São Paulo nós temos o FEHIDRO, que tem essa função. Em cada bacia, o FEHIDRO tem a função de passar recursos para pesquisadores para fazer pesquisa. Não sei se aqui tem algo semelhante em cada bacia. Não, em cada bacia ainda não. Na verdade, a gente ainda está no processo de chegar à implementação de agência de bacia. Existiu, durante muito tempo, um outro problema, que o Fundo de Recursos Hídricos do Estado, que poderia ser utilizado para pesquisa, ele é gerenciado pelo Departamento de Recursos Hídricos. E o nosso Departamento de Recursos Hídricos funcionou, se eu não me engano, durante 9 anos com 2 estagiários. O Estado. 2 gestões. No Rio Grande do Sul nunca repete gestão, então 2 gestões de cores diferentes. Deixaram 2 estagiários cuidando do Departamento de Recursos Hídricos. Agora o Departamento de Recursos Hídricos está bem equipado, contratou gente com excelente formação, com formação em qualidade ambiental aqui, em hidrologia, na URGS, etc. E a gente vê uma caminhada muito forte, com bastante incremento das atividades. E nós acreditamos que sim, que a partir de agora vai se instaurar um sistema onde tenha, por exemplo, recurso, talvez não para pesquisa básica, mas para pesquisa realmente aplicada nas áreas mais importantes dentro das bacias, etc. Mas a questão da agência, esse elo entre o usuário, né, aquele que paga pela água e aquele que vai receber, nós ainda estamos muito longe, eu acho, por uma questão temporal. Nós ficamos muito atrasados. O Américo deve estar mais ao par do que a gente sobre isso, mas em São Paulo tem se discutido há muito tempo dois princípios. O princípio do poluidor-pagador e a cobrança pelo uso da água, que devia ser diferenciada. Mas não sei como é que está essa discussão. Sei que está na Assembleia faz tempo.